Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar as pessoas entrarem. Hoje eu vou de cabelo molhado. Bom dia, Tati. Olha a Beth, bom dia. Valéria, adoro as pessoas pontuais. Bom dia. Oi, Má, bom dia. Quanto tempo, né, Má? As meninas da Magnólia, da Akemi Mionato, acredito que é só a Akemi e depois o Ionato, né? Do Além do Véu, tudo ótimo, gente. Bom dia, Líbia. Gosta assim, tem gente que não acorda cedo e tá acordando cedo, né? Denise. Então, essa semana eu teve o lançamento do meu logo novo, do meu logo e do sublogo. Não sei se vocês acompanharam, eu fiz um post aqui, fiz alguns posts na Gamata Cursos. Então, espero que depois... Eita, sem querer virei. Que vocês acompanhem depois para entender um pouquinho mais da minha história, da questão das mudanças. E eu falei tanto desde o início de toda essa pandemia sobre a questão de se reinventar. Então, acho que nada mais importante do que eu também me reinventar, né? Eu falo que a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, que a gente arraste todo mundo para uma boa evolução, para boas coisas. Bom dia, Sheila, bom dia, Camila, bom dia, Karina, Marisa, a Lu, assessoria, o Manem Eventos, bom dia a todo mundo, a Vânia, a Elaine, que bom que vocês gostaram do meu logo, a Lili, muita gente comentou. Então, só recapitulando para quem ainda não entendeu como está funcionando a dinâmica, toda terça eu faço uma live sozinha de conteúdos diversos e toda quinta-feira eu tô trazendo um profissional convidado. Ele pode ser assessor, pode não ser, na semana passada foi, nas últimas foram, mas em breve eu vou trazer pessoas que não sejam também assessores como profissionais convidados. Fico feliz que vocês tenham gostado do logo. Eu vou escrever o tema de hoje, que eu acho que é bem bacana pra gente já pensar sobre tudo. Bom dia, Tati. Bom dia, as meninas da Carlas Assessoria. Bom dia, Carla, Elaine. Então, hoje a live vai ser com a Tati. Olha eu doida ali, Tati, falei Tati. Com a Fernanda. A Fernanda já tá aqui online. Então, eu vou chamá-la para ela se apresentar e a gente começa com gás total. E caso vocês queiram, com muitas perguntas, compartilhem essas lives. De tanto vocês pedirem, eu tô deixando minhas lives no IGTV, tá? Então, compartilhem aqui na setinha pros amigos. Bom dia, Mari, a Ângela, o pessoal da DS. Ó, o pessoal a Cláudia entrou, tá? Que bom, gente. Fico muito feliz com quem realmente falou que tá aprendendo comigo. Eu tô tendo um feedback muito positivo e essa troca é muito boa pra mim, tá? Eu fico muito feliz com o crescimento de vocês, com o meu crescimento, com as nossas mudanças e evoluções. Ai, que bom. O look hoje é um look cabelo molhado de quem mudou o treino e tá feliz com ele. Abriram a academia aqui do meu prédio, então eu tô uma pessoa mais feliz ainda. Claro que só pode treinar uma pessoa por hora, então 8 horas eu chego na academia para garantir o meu horário, que é o primeiro horário que abre. Olha a Fabi, a Ju, bastante gente aí. Então vamos chamar a Fernanda pra gente começar. Ai, que bom, Vânia. Fico muito feliz que você está gostando de rever as lives. Isso é muito bom mesmo. Não pintei, ele tá loiro. Mas daqui a pouco, durante a live, ó, ele vai secar e vai. Bom dia, Fê! Bom dia, bom dia.
Obrigada aí pelo convite, fico muito feliz. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Mar? Estou te ouvindo bem, graças a Deus. Então tá bom. Fico muito feliz pelo convite. Eu sou Fernanda Henriques, assessora e cerimonialista aí da EFH Eventos, assessoria cerimonial. E fico muito feliz, estou muito grata com a participação das meninas que te seguem, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a assessoria, aquilo que a gente ama fazer, e trazendo aí algumas novidades de festas ou eventos pré-casamento. Eu acho que é de interesse da grande maioria que está nessa fase de iniciação, né, na carreira. Então eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu conheço, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu me atualizo todos os dias. E fazer parte disso com você é muito especial, é maravilhoso. Conta só um pouquinho, há quanto tempo você já está no mercado de eventos, de onde você é? Porque aqui a gente tem gente do Brasil todo. Então, como a última live eu estava fazendo com pessoas de fora de São Paulo, eu sei que você é daqui, conta só para o pessoal entender um pouquinho. Legal. Eu sou produtora de eventos há mais de uma década, mais ou menos uns 16 anos. Eu vim do mercado corporativo e de formaturas, onde eu tenho maior experiência até mesmo, né, na parte de trabalhos mais contínuos. E fazem 3 anos que eu me especializei e comecei a fazer a carreira como assessor de casamentos. Então, eu digo que eu ainda estou engatinhando, né? Tem muita coisa aí para a gente aprender. E eu acredito que um dos nossos diferenciais, que é bem bacana, cada empresa, cada pessoa que tenha essa afinidade com a possibilidade de trabalhar com eventos tem que ter as suas características próprias. Óbvio que conhecer, ir atrás da informação, pegar um pouquinho do conteúdo da Mar, de outra empresa, te faz a excelência naquilo que você quer conquistar e você vai moldando, né, cada um o seu modelo. Então, eu digo que a FH hoje, né, os nossos diferenciais seria a confiança, conhecimento, que é a base, né, de atualizações, de informações, liderança e gostar de servir. A assessoria, ela tem que gostar de servir. Se não gosta de servir, muda de área, porque não tem, né, é um dos principais perfis de uma assessora é gostar de servir. Porque a gente está ali à frente de um planejamento, que é um momento muito especial e único na vida das pessoas. Então, eles contam com a nossa ajuda, o nosso suporte. Então, é necessário gostar de servir, né? Além de ter o conhecimento, de você colocar ali naquele roteiro, né, tudo mais, então a gente tem que gostar de servir. E a FH está aqui em São Paulo, no Tatuapé, e a gente atende, né, onde for necessário, onde tiver evento e a gente tiver disponibilidade, com certeza a gente vai estar junto aí com as pessoas que têm a necessidade do nosso serviço. Só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Quando eu e a Fê, a gente falou sobre diversos assuntos até escolher esse. E eu acho que esse assunto é bem bacana, por quê? Porque muitas pessoas às vezes ajudam, fazem, mas não rentabilizam, né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que entender, foi uma coisa que até gerou uma polêmica comigo na semana passada, que eu falei que o melhor brinde que a gente pode dar para o nosso cliente é o nosso conhecimento. E teve gente que ficou chateada porque dava vários brindes. Então, o que eu gosto de explicar? Tá baixo o som, gente? Peraí. Agora o som aqui tá no máximo. Vê se melhorou o som, porque eu coloquei no máximo aqui. Então, a ideia nossa é falar sobre eventos pré-eventos. Tudo que antecede o casamento e como que a gente consegue também rentabilizar tudo isso, que, assim, são eventos cobrados à parte. Gente, eu aumentei no máximo. O som continua baixo ainda? Vamos ver, que o pessoal tá falando que o meu som tá baixo. Ah, ó, tem gente falando, aumenta aí que deve ser o seu. O meu tá normal. Eita! Pra metade tá normal, pra metade tá baixo. Então tá bom, gente. É melhor do que eu tá gritando. Tá no meio. Então, assim, quando a gente falou sobre os eventos que antecedem, a gente falou sobre bilhões de eventos, né? Mas a Fê me fez uma pergunta para mim, fez uma colocação que eu achei bem interessante.
E eu queria começar a live com ela falando sobre qual que é o objetivo das comemorações que antecedem o casamento. Como que você vê isso, Fê? Na verdade, assim, né? Existem as festas pré-casamentos, desde o noivado até a despedida de solteiro. Então, cada assessor, quem vai orientar, ou amigos que também sugestionam, tem várias possibilidades de ajudar em várias fases desse pré-evento de casamento. O objetivo maior é óbvio que é a reunião familiar, né? A aproximação dessas pessoas que não se esqueçam que precisam fazer parte também da lista de convidados para o dia oficial, porque né, seria de bom senso que as pessoas convidassem para o pré-evento pessoas que vão fazer parte do grande dia. Então, o objetivo realmente é unir a família, com a possibilidade de fazer algo diferente, brincadeiras ou não, arrecadação de presentes, seja mais simples, porém útil, ou com valores maiores, aí vai depender de cada necessidade ou expectativa que os casais tenham, e também do seu, né, dos seus convidados, né? Qual é o perfil desses convidados para você poder pensar na festa ideal. Mas o objetivo é a reunião familiar e começar já, né? Trazer toda a pompa que esses noivos merecem desde o comecinho, quando existe o anúncio do noivado. É que hoje em dia, nem o casamento, nem essas festas têm o objetivo de arrecadar os presentes, né, Fê? Porque, assim, os convidados, querendo ou não, gente, vou ser bem sincera, estão bem mal educados, tá? As pessoas hoje em dia estão muito sem noção. Tem muita gente que vai no casamento sem dar presente, que não está nem um pouco preocupado. Então, quem fizer uma festa pré-casamento achando que vai rentabilizar, pode ficar um pouco frustrado. Então, acho que é legal a gente focar na parte da confraternização com os familiares, na parte de reencontrar os amigos, de comemorar. Porque, assim, nós organizadores de eventos temos que ter consciência que o dia do casamento é muito rápido. Então, tudo que a gente faz no pré, para eternizar toda essa história, é muito bacana, é muito válido, né, Fê? Sim, o casamento ele começa desde quando existe o sim, né, após o pedido de noivado. Então, tudo aquilo que eles conquistarem, né, eles têm que vibrar, a cada momento e possibilidades de comemorações no pré-evento, eles têm que fazer. Né, existem as tradições, as regrinhas que a gente deve seguir em etapas, né, em função de cada planejamento ou de cada pré-evento, existe nessas regrinhas, por isso que é tão necessário o nosso trabalho, tão importante o nosso trabalho para a gente orientar. Né? E a confraternização é a base, né, da união familiar, da possibilidade de você passar qual vai ser a imagem do seu casamento antes mesmo dele vir a acontecer. Às vezes, muitas vezes, não é só às vezes, muitas vezes, existem casais que não conhecem a família um do outro. Né? Às vezes a pessoa sabe, olha, ele está num relacionamento com aquela pessoa, eles programaram, vão casar. Então a festa de noivado ali também serve para fazer o anúncio do casamento. Existiu o pedido? Ok, foi o aceite? Foi dito sim? Maravilha! Então a festa de noivado ela pode ser planejada junto com a assessoria para ter aquela solenidade em termos de protocolos, onde os noivos mais tradicionais fazem, né, a declaração e o pedido na frente da família, nesse momento, que é a festa de noivado, ou ainda mais moderno, que já entra com as alianças, que é mesmo só para anunciar qual vai ser a data desse evento, se já tem alguma programação, ou se vai contar com a colaboração dos familiares para organizar, para ajudar financeiramente. Então, existem 1000 possibilidades nesse planejamento do noivado, quando não foi realizado com a família. E sim, a confraternização é importante. Vamos comemorar todos os momentos, né, que são possíveis antes da data oficial, antes do casamento, né, que a gente brinca que seja o oficial, sendo civil, ou a cerimônia simbólica, enfim. Existiu a reunião, a confraternização com muitas pessoas, né, ou pelo menos boa parte daqueles convidados que a gente tem interesse em convidar, então acho que é o momento da gente comemorar todas né, as possibilidades que a gente tem nesse pré e vibrar a cada conquista. Sim. Então, assim, o que é importante? Quando a gente vai entender a questão de um pré-evento, primeiro de tudo, entender o que os clientes imaginam.
né? O que, que os noivos imaginam disso? Porque tem gente que imagina uma coisa muito simples e tem gente que imagina uma coisa muito complexa. Então, assim, antes da gente passar um orçamento para qualquer tipo de evento, a gente tem que entender um pouco mais do perfil dos nossos clientes para entender. Eu já vi muita gente, num pacote de assessoria completa, dar o serviço. O que, que eu acho que é complicado? Muitas vezes esses pré-eventos são eventos de sábado, e sábado são nossas datas diamantes. Então a gente não pode dar uma data que a gente pode fazer um casamento. Então, se a gente for trabalhar nesse dia, a gente tem que cobrar por esse dia. Ou a gente pode realizar apenas consultoria também. Então, a gente tem que entender como que vai ser o seu processo de auxílio para você conseguir formular tudo isso, né? Então, assim, existem vários tipos de pré-eventos que a Fê já comentou. Então, assim, a gente pode planejar um noivado, que foi o que ela falou mais agora. A gente pode fazer também um casamento civil, né? Que muitas vezes pode ser antes. Então, às vezes o casamento civil é só para os pais e padrinhos, às vezes é só com as testemunhas. Então, a gente tem que entender. Eu acho que muito mais importante hoje é o cliente entender que o seu trabalho é personalizado, de acordo com a necessidade dele, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos chás. Quais são os chás que estão Ah, é a rodando? Eu parte sei que você gostosa. gosta, já abriu até um sorrisão. Então, hoje em dia a gente tem muitos tipos de chás, né? E você comentou até de um chá online. Conta um pouquinho sobre isso pra gente, Fê. Na verdade, é assim, os noivos, quando eles têm uma boa assessoria, que são vocês que estão aí do outro lado, a gente tem a possibilidade de sugestionar. Óbvio que a escolha final sempre vai ser e deve ser à vontade deles. Mas conhecer, fazer um briefing inicial com os noivos para conhecer gênero, quem é o mais tímido, quem é o mais descontraído, enfim, fazer várias perguntinhas como um roteiro de conhecimento para você se tornar um pouco mais próxima dessas pessoas, é ideal para que você sugestione aquilo que realmente vai fazer sentido para eles. E hoje existe realmente uma variedade de chás. E você também, assessor, pode criar algum chá diferente, tá? Existem os tradicionais, que é chá de panela, de cozinha, open house, o chá de panela, que a maioria provavelmente ou já foi, conhece, ou conhece alguém que foi, que é para ter itens, né, e utensílios mais simples. A arrecadação ainda é realmente a função e o objetivo arrecadar presentes, né, quando é criado. Hoje, mais moderno, vem se trazendo aí novas possibilidades da junção entre os homens, as meninas, para participarem de um chabar, de uma viagem em grupo, certo? De um chá spa, que seria no dia da beleza, num salão, para que as pessoas se confraternizam. É mais uma ideia de um brunch, né, que a pessoa pode estar oferecendo nesse spa, ou até mesmo trazer pessoas qualificadas de maquiagem, cabelo, para a sua residência, ou para um salão de festas, de prédio, enfim. Existe chá do cofrinho, que é arrecadação em dinheiro, que é bem Olha, diferente. teve um assessor que eu não sei se ele está aqui hoje nos assistindo, mas o sonho dos noivos era ir para Disney. E eles fizeram o chá da Disney. Então, todo decorado temático, sim. E daí todo mundo ajudava com a lua de mel. Então, assim, não é a forma com que você fala, né? E o que eu acho que é muito importante a gente ter uma consciência que nem sempre o que é legal para você é legal para os noivos e para os familiares. Então, assim, fazer esse questionário, esse briefing detalhado que a Fê está comentando, é muito importante. Porque eu tive um caso que eu não auxiliei no evento, porque as madrinhas falaram que iam auxiliar no chá. E o que aconteceu? As madrinhas contrataram uma drag queen e o noivo se sentiu muito ofendido e foi embora do próprio chá. Aí. Oi, voltou? Voltou. Oi, Fê. O telefone que tocou. Então tá. Então, o que acontece? As madrinhas tomaram a frente, as madrinhas organizaram o chá e as madrinhas contrataram uma drag queen. E daí, quando a drag queen chegou, o noivo se sentiu muito ofendido e foi embora. Ou seja, acabou o chá, né? Sim, então, ficou constrangedor de alguma forma, né? Falta de tato, né? De bom senso, sim.
Então, assim, a gente tem que entender muito bem o casal, do cliente. E, ô Fê, o pessoal tá falando que a sua voz tá muito alta, por isso que eles estão achando que a minha tá baixa. Mas eu tô ouvindo agora sem eco. Você tá me ouvindo em dois dispositivos? Não. Não, só em um só. Deixa Entendi. eu baixar. Vê se melhorou. Pra mim tá ok. Mas eu te escuto agora Pra na mim minha sua voz tela. também tá boa. Tá. É, só tô usando esse microfoninho, nenhum outro. Não, beleza. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado na questão da preparação, de não dar ideias muito altas para não causar algum problema e entender. Então, por exemplo, nem tudo que é legal para uma noiva vai ser legal para outra, porque às vezes a noiva está se sentindo ofendida. Ô Fê, Melhorou? Eu tô falando agora, melhorou? tá dando eco. Eu me Tá dando aqui. escuto Então, na sua tela. Aqui sim, melhorou? Ok, acabou o eco. Vamos embora. Você já teve. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Você já teve algum problema em elaboração de chá? Como que foi? Agora eu não ouço direito, Amar. É? Vou ter que pôr, porque agora quem não ouve Ah, sou então eu. tá bom. Daí não dá, né? vou deixar o microfone longe. Fala de novo, Má, pode falar. Tá longe aqui. Você já teve algum problema com algum casal, de algum evento que você não assessorou e as pessoas foram fazer e tiveram algum contratempo? Estilo esse que o noivo foi embora? Ou alguma coisa diferente? Eu acho que, assim, a maioria das vezes que não tem um especialista orientando, a margem de possibilidades de erros ou de falhas, ou até mesmo de não entender aquilo que realmente a noiva amiga quer, ou o noivo amigo quer, a possibilidade de erros é muito grande. Né? Às vezes as noivas acabam relatando, nossa, fizeram isso, foi super desagradável, super chato, ou faltou alguma coisa, ou algum fornecedor que foi contratado para fazer um som ao vivo, ou uma entrega de presentes, né, para fazer um diferencial naquele momento do noivo em relação para a noiva, ou vice-versa, às vezes acaba não sendo 100%, né, que atenda às expectativas, até porque foi as madrinhas, os padrinhos, os pais que organizaram, e tudo bem, tá tudo certo. Mas quando se tem um especialista junto orientando, né, a gente acaba diminuindo todas as possibilidades de erros, né? Que é o que eu sempre falo, o contratempo ele pode existir no planejamento de situações, de sugestões, de ideias que a gente sugere, ou até mesmo que a gente crie um grupo com as madrinhas para poder entender um pouquinho do perfil, né, a mais. Quanto mais informação a gente tem, mais fácil a gente direcionar no caminho certo, sem margem de erro. Então, a gente acaba, né, tendo esse contato também com os padrinhos, com os envolvidos, que serão, às vezes, as pessoas que estão providenciando financeiramente, ajudando, né, os pais, os padrinhos, as mães, enfim. Quem vai estar auxiliando também financeiramente, a gente acaba sempre buscando essa orientação deles para que a gente faça a condução. Mas quando não tem o nosso apoio, o nosso auxílio, a margem de erro é muito maior, com certeza. Né, de fazer essas coisas meio equivocadas, né? Até mesmo quando é feito um chá de lingerie, tem que se ter bem cautela. Quem a gente vai colocar ali para fazer uma dinâmica para as meninas interagirem, para as mulheres, né? Porque o chá de lingerie ele é voltado muito mais para a parte feminina, porque são peças, presentes íntimos que são entregues. Porém, quando a gente faz um planejamento de chá de lingerie para a noiva, a gente também faz um chá de roupas íntimas para o noivo. Então, a gente sempre busca trazer as mesmas possibilidades, tanto para a noiva quanto para o Nunca noivo, fiz porque pro os dois são noivo. peças importantes. Chá de cueca é bem divertido. Nunca É o fiz. chá de peças íntimas. Quando eles querem, né? Porque o homem, às vezes, tem certos reticências, né? Às vezes tem mais empolgação para um determinado, né, uma determinada possibilidade que existe no pré-evento, as mulheres têm muito mais, né? A gente já foi acostumada desde sempre, né, a fazer chá de panela, a ter essa instrução familiar, né, que vem um pouco das nossas crenças femininas.
E os homens, a cada dia, eu vejo que existe também essa mudança. E o homem tinha, né, a tal da despedida de solteiro, sendo muito mais voltado para os homens do que para as meninas. E hoje a gente vê aí uma variedade, graças a Deus, que tem várias opções, para que os dois fiquem felizes e os dois serem acolhidos da mesma forma pela assessoria. Se vai ser feito esses chás ou esse planejamento ou qualquer tipo de festa antes do evento por conta deles, aí fica a critério. Eu faço, não faço, né? A noiva quer, o noivo não quer, mas ok. Quando existe o nosso trabalho envolvido, a gente tem sempre que pesar alguma coisa para a noiva e fazer alguma coisa para o noivo. A gente não pode fazer diferenças, temos que acolher os dois da mesma E forma. Fê, todos os eventos, como que você trabalha? Você vai no dia também ou você só presta consultoria anterior? Depende das negociações. Lembra que a gente trabalha com serviço, então as margens de possibilidades para a gente fazer atendimento são inúmeras, desde que você faça o combinado. O combinado não sai caro. A assessoria ela tem que calcular valor de conhecimento, que é o nosso atendimento no acompanhamento, na consultoria. Nunca esqueçam disso. Sua hora tem valor. E seu valor é muito importante que você coloque à disposição dos clientes, porém, com a confiança que você deve ter de cobrar por esse serviço. Nós somos pessoas e trabalhamos com o nosso conhecimento à disposição de quem nos quer contratar, ok? Então, primeira coisa, calcule o seu tempo, o seu deslocamento, a sua margem dia, quais são as possibilidades de você fechar um outro evento naquele dia, quais são os eventos que têm mais prioridade para o seu rendimento da sua empresa, né? Se é um evento casamento, ou se é um chá de cozinha, ou se é um atendimento de acompanhamento, você precisa ter uma certa estrutura, ou às vezes mandar, né, uma equipe já treinada por você para fazer parte desse dia, para auxiliar nas necessidades da noiva, fazer o acompanhamento, pode ser você, como você pode também treinar a sua equipe e disponibilizar um assessor da sua equipe, assistência, pode-se dizer, para ficar lá no dia, para saber se está tudo ok, para paparicar. Os noivos precisam ser paparicados, é necessidade, é por isso que a gente também tem que saber servir, né? Esse momento é único na vida deles. E eles contratam assessoria, além para pegar, óbvio, né? A estrutura de planejamento, de organização, da possibilidade da segurança e da tranquilidade, eles também buscam o quê? Mãe, psicóloga, né? Tudo isso em nós, não é, Mar? Estou mentindo? Não. Eles buscam amizade para você oferecer, né? Quantas noivas a gente faz evento, Mar? Com certeza você também, que quando passa, parece que fica uma lacuna na vida delas. Porque, assim, mas isso que você falou é uma coisa conversa. muito importante. Tem muitas assessoras que também sentem falta das noivas, então a gente tem que trabalhar o nosso psicológico. Porque, querendo ou não, a gente está na vida daquele casal porque a gente foi contratado. Porque tem gente que às vezes cria uma expectativa que o casal vai, tipo, continuar sendo amigo. Nossa, a noiva acabou o casamento e nunca mais falou comigo. Mas, gente, encerrou um ciclo. E um novo ciclo se iniciou. Então, assim, a gente precisa ser tudo isso para o casal, mas a gente precisa trabalhar também muito bem o nosso emocional. Estar preparada para o novo, né? Óbvio que é muito gostoso a gente receber, eu fiquei grávida, meu nenê, quero que você venha aqui compartilhar também desse momento para você criar uma estrutura de empresa de eventos que não atende somente casamentos, é festa infantil, debutante, enfim. Laços com um vínculo é importante, porque demonstra aquilo que você realmente tem de expectativa em relação a você profissional. Então, criar laços com clientes que podem surgir novas possibilidades para o seu trabalho é importante. Porém, esperar algo de alguém é muito complicado, né? Esse trabalho meio que psicológico, eu acho que serve para qualquer área. A gente dá, faz o nosso melhor, oferece aquilo que temos, cobramos por aquilo que sabemos cobrar, mas quando acaba o evento, ele se encerra realmente um ciclo. Mas é bacana que você tenha anotado aí a data de aniversário, para que você seja lembrado. Lembra que o que mais se vende não é o que é melhor, ok? É o que mais é comentado. Infelizmente. Nem sempre é o melhor que mais vende, mas sim o que é mais comentado. E nós não temos concorrência em absoluto.
Nós temos cada um seu perfil para poder prosperar da maneira que acha que deve e que tem talento para isso, certo? Então, esquece a palavra concorrência na vida de vocês, porque ela não existe. Né? A Dolly tem concorrência com a Coca? Não. É mais caro, né? Tem mais qualidade. Por quê? Porque realmente ela se mostrou que tem mais valor, então cobre-se mais. Então, não tenha medo, né? O nosso bolso é o nosso bolso. O que nós temos aqui dentro e sabemos é nosso. O do cliente a gente não sabe. Temos que descobrir para poder, né, fazer uma proposta ideal, personalizar. E assim, quando a gente está falando possibilidade... disso, eu até comento, por exemplo, da questão de acompanhar ensaios fotográficos, que isso pode ser também, tipo, considerado um evento. Porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Eu falo que assim, quando a gente vai acompanhar um ensaio fotográfico, a gente cria vínculos com os noivos e com a equipe de foto e vídeo. Isso facilita muito o trabalho no dia. Então, é aquela questão da gente entender quais pré-eventos que valem a pena a gente acompanhar, quais pré-eventos vão agregar para nós como profissionais também, em conhecimento, em portfólio, em variedade de mostrar para um outro casal. Porque, às vezes, por exemplo, o pessoal se surpreendeu aqui com um chá de cuecas. E é uma coisa que a gente pode sugerir, tipo, vamos fazer algo diferente para os meninos? Muitas vezes a gente faz o chá bar, que é o chá de bebidas, para equipar a casa. Então, assim, o que a gente pode fazer de ousado ou de diferente e entender um pouquinho do perfil? Então, assim, em chá de lingerie, a gente pode colocar drag, a gente pode colocar a mulher da loja de sex shop, como a gente pode colocar uma professora de dança, que faz dança sensual, como a gente pode pôr uma professora de pompoarismo, como a gente pode pôr uma terapeuta. O que vai depender? Do perfil da noiva e dos convidados. A gente tem que entender quem está na lista. Então, assim, além de todos os convidados dos pré-eventos estar na lista do casamento, a gente tem que entender que algumas coisas a gente não teria a coragem de fazer, por exemplo, na frente da nossa avó. E a nossa avó vai ser convidada. Então, pensa, a gente decora tudo com várias miniaturas de pintinhos, que eu já vi chás assim, e chega a avó toda assustada. A gente tem que entender tudo isso. Ou às vezes tem vozinha que é animada, mas conhecer o perfil dos nossos convidados é a base de sucesso. Tanto para o pré-evento como realmente para o dia do casamento. Ó, tem gente comentando aqui que teve um casal que queria que até acompanhasse na lua de mel. E daí, ó, uma outra cerimônia, eles falou que sempre acompanha os casais quando ela pode ir. No começo da assessoria eu participava sempre dos chás, mas existem os prós e contras. E para mim, deixar isso como opcional e cobrar um valor à parte funcionou melhor. Gente, uma coisa que eu acho muito importante vocês entenderem. Quando os noivos tomam a frente, eles fazem todo o chá e eles me convidam para o chá, eu agradeço e não vou. Por quê? A partir do momento que as pessoas me veem como convidada de um evento, já distorce a minha imagem para o dia do evento. Então, assim, se eu for para o chá, eu vou para o chá trabalhando. Eu não vou para o chá a passeio. Eu conheço alguns assessores que vão e se divertem, vão à despedida de solteiro da noiva e se divertem. Eu acho que não agrega na minha imagem. Então, assim, como eu não me sinto bem, eu prefiro não ir. Eu prefiro falar que eu tenho algum outro evento. No dia eu até posto algum evento, só para a noiva não ficar chateada. E eu prefiro não ir. Você vai ver como funciona? Se eu tenho a possibilidade, né, a disponibilidade da data, o horário, tudo, às vezes eu vou, levo uma lembrança, cumprimento, tiro algumas fotos, faço a minha chegada ser proporcional para aquilo que eu tenho de trabalho. Então, eu fico um tempinho, não me sinto como convidada, porque além de ser convidada, é óbvio, a gente tem que se sentir, participar, se divertir trabalhando, mas na medida da contenção, que é o que eu brinco. É óbvio que a gente tem uma imagem e um selo de empresa a zelar. Então, a gente pode sim, na minha opinião, tá, Má? Pode passar, falar um oi, cumprimentar a família, se apresentar para alguns padrinhos, dizendo que nosso telefone, nosso contato está à disposição, caso eles tenham alguma ideia de alguma surpresa para fazer no dia da noiva, no dia do noivo. Mas ali eu vou na função do trabalho, né? Vou como convidada, não estou ali para trabalhar,
mas meu trabalho ainda é presente, porque eu me apresento, eu faço a Eu minha vou possibilidade de classificar divulgar, a mas sua não fico aparição, pode muito. ser? Eu tenho um grupo que a gente Pode, usa a aparição 3 S's. pode ser, sim, Surgir, sim, sim. sorrir e sumir. Você vai, marca É. presença, registra e tchau. Assim eu acho válido. Eu acho importante. Eu acho importante é aquilo que eu falei, ser lembrado, né? É óbvio que dependendo, se você faz um evento para um amigo que é mais próximo, que acontece muitas vezes, mas eu acho que se perde, né? Um pouco dessa conexão que a gente precisa ter. Existe uma barreira, nós somos profissionais, então a gente precisa encarar isso também como um trabalho. Todos os chás, qualquer convite que os nossos clientes nos fazem, o evento, criou realmente uma amizade, vem aqui para jantar, a gente vai vamos receber o nosso álbum da festa, nosso vídeo da festa, queria compartilhar esse momento com você. Gente, não tem gratificação melhor do que você ouvir isso. É sinal que o seu resultado, daquilo que você está plantando, você vai colher. Né? Existe sim, eu digo que ser assessora me dá a oportunidade de estar em lugares incríveis, conhecer pessoas maravilhosas, então aproveitem essa possibilidade que a nossa profissão nos dá. Porém, existe sim, é necessário que a gente tenha esse critério, né, estabelecido para nós mesmos, para a gente poder dar a melhor condução no sim, quando a gente vai em alguma festa, quando não é da nossa responsabilidade, né, ir para curtir, dançar até o chão, fazer aquilo que a gente, né, somos pessoas, gostamos, eu acho que não é o caminho, né? Porém, cada cliente tem seu perfil, cada assessor tem seu perfil, e aí você vai fazendo essa construção naquilo que melhor te serve, né? No atendimento, com excelência, pensando sempre na prospecção, nas possibilidades. Eu não faço festa para 2 pessoas, para o noivo e a noiva. Eu faço festa para 200 convidados, 200 possíveis clientes. 100 convidados, para mim, são 100 possíveis clientes. Eu estou num chabar com 30, 40 convidados, para mim são 30, 40 possibilidades de novos clientes. Então, minha cabeça é visionária, né? Assim como a sua, Má, que você está empreendendo, né? Super empreendedora, traz conhecimento, compartilha disso, que é muito importante, né? Para a gente poder orientar como seria, né, o trabalho de um assessor para que a gente trabalhe com melhores resultados também. Né? A gente compartilha para que as pessoas sigam, né, não numa ética, né, mas que dentro da sua própria moral se estabeleçam os seus conceitos. Mas quanto mais pessoas tendo o mesmo pensamento, as mesmas, né, não digo as mesmas ferramentas, porque cada um tem seus poderes de negociação diferentes, mas quanto mais conhecimento que a Mari passa, a cerimonialista Cristina passa, a Má passa, a gente vai formando aí essa união de profissionais, que eu acho que esse é o seu lema, né, Má? Não, A união realmente dos ó, eu profissionais. vou ler alguns comentários aqui, tá? A Ivan Souza Ah, falou: o valor para achar é agregado junto ao contrato ou faz parte no decorrer da assessoria? Eu acho bacana no dia da sua primeira reunião com o casal você falar de tudo que você faz. Se eles já quiserem, já tiverem interesse, você inclui, senão você faz um adendo no decorrer. Você pode fazer, inclusive, um outro contrato, tá? Sobre isso. Eu acho que não precisa ser agregado, eu deixo tudo bem livre para o casal. Os eventos que acontecem, ó, exemplo, bodas de papel, ai, que legal, ó, o pessoal indo. sim, os Se tem meses a de data ensaio disponível, de eu vou, bodas. faço social e vou embora. Eu também não Isso gosto mesmo. de ir. Saber se comportar, ter bom senso. Tem um buffet famoso, tem um famoso buffet aqui, que ele bebe, dança com as noivas como se fossem convidados. Todos noivos são amigos dele, chega a ser constrangedor. Então, se pra gente pensa pros noivos também. Ó, o chá para mim seria outro evento, mais pequeno. Sim, são eventos menores. Então, assim, qual que é a ideia? A gente oferecer para o casal que a gente também pode fazer isso. Por quê? Muitas vezes, o que a gente não entende? É muito mais fácil a gente manter um cliente ativo do que conquistar outro. Já falando de empreendedorismo, né, Fê? Então, assim, a gente tem que aprender que eu comecei a fazer festas infantis porque os meus casais começaram a casar e ter filhos.
Então, assim, por que que eu fiz festa infantil? Porque era uma E é o mais necessidade. difícil eu digo que é o mais difícil você manter o cliente do que conquistar um novo. E assim, É mais mas difícil, deveria Márcia. ser mais fácil, porque você já tá lá. Então, assim, Deveria ser o que mais que eu fácil. falo? Sim, exato. O nosso problema, muitas vezes, primeiro, é de não saber sugerir o que o cliente quer. Porque tem vezes que o cliente faz festas incríveis e você não tá junto. Ele fez o noivado e ele não te chamou. Ele fez o chá de lingerie e ele não te chamou. E você podia estar presente nisso. Por que será que você não tá? Será que a sua assessoria, a sua consultoria está limitando? Ou será que você colocou limite nos seus clientes? Como que você está conversando com seus clientes? Porque, por exemplo, assim, nesse momento de pandemia, quando tudo isso passar, os clientes vão querer muito fazer as comemorações. Por isso que eu quis falar sobre as pré-comemorações, porque eu acredito que a gente vai ter muito mais eventos pré-casamentos a partir de agora, porque as pessoas entenderam o quanto o contato presencial faz falta, o quanto as pessoas gostam de se conectar. Então, essa conexão é muito importante. Então, a gente tem que entender sobre isso, né? A gente tem que entender que muitas vezes a gente precisa aprender a ouvir as necessidades dos nossos clientes em todos os momentos. E muitas vezes a gente está no modo automático, de só fazer aquilo que foi contratado. Então, eu não quero que vocês. Não estou falando para ninguém trabalhar de graça. Eu estou falando para vocês ampliarem a capacidade de entendimento de vocês das necessidades dos clientes. Então, questiona o cliente. Olha, gente, vou fazer essa pergunta para a Fê, vou fazer a afirmação e já jogo a pergunta para a Fê. Então, assim, tudo tem um time. Então, assim, no time correto, pergunta para o seu cliente: olha, você está pensando em fazer isso, isso e isso? Qual que é o tempo que você acha legal, Fê, para as pessoas começarem a planejar os pré-eventos? Para você receber a informação que você precisa perguntar. Você disse tudo. Se a gente não tem esse bate-papo com o cliente para chegar naquilo que a gente quer como resposta, temos que ter essa sabedoria nas perguntas e falar tudo aquilo que a sua empresa tem capacidade de desenvolver. Se você ainda se sente insegura para propor, sugestionar, planejar, organizar as festas, elas têm menos, né, como que eu posso dizer? Elas têm menos importância que o grande dia, ok? De fases de organização, porém não menos responsabilidade. Então, quando a gente encara também mais um serviço de assessoria, a gente tem que ter sabedoria na condução daquilo. Então, se você tem essa sabedoria e quer promover algo a mais para o seu serviço, que são essas festas pré-evento, você sugestiona, faz as perguntas certas, já fez o famoso anúncio do seu casamento, ele já fez o pedido oficial, ele se ajoelhou, não se ajoelhou, vocês são de protocolos, não são. Então, tem várias perguntinhas que você pode fazer. E óbvio que não importa o tempo de tudo aquilo que vem no roteiro, do protocolo, de tarefas que a gente tem que executar. O que importa é a intensidade com que aquilo aconteça. Existem eventos que a gente começa a assessorar faltando 6 meses para o evento. Existem eventos que a gente começa a assessorar tendo 2 anos aí para o evento. Então, as tarefas e tudo aquilo que a gente precisa executar no pré-planejamento, no pré-evento, a gente ou vai ter mais intensidade ou menos intensidade, porque a gente tem a opção do tempo a nosso favor, muitas vezes. E quando não, a gente tem que acelerar esse processo para poder fazer tudo aquilo que as pessoas têm e merecem realizar antes da data oficial, que é o casamento. Então, eu sugiro que, quando for fazer algum tipo de chá pré-evento, os chás, eles podem começarem a serem pensados 3 meses antes, para saber se vai ter convite, se vai ser uma festa temática, se a gente vai elaborar algum tipo de lembrancinha, o local específico para aquilo que você tem sonhado, ou se alguém vai ajudar você oferecendo espaço, enfim. 3 meses é o suficiente para você começar a planejar. E sendo que a realização de um chá, o ideal é 1 mês antes da festa. E lembrando que devemos convidar os convidados para o nosso casamento. E nunca ostentar tanto nos chás, se a nossa festa vai ser de pequeno porte ou de médio porte. Então, a gente tem que levar as características nossas, pessoais, digo nossas noivos, tá?
Nós somos só a ponte do que é mais coerente ou do bom senso, ou ainda harmonizar quando não se tem bom senso. Porque o nosso cliente é quem tem as expectativas e a gente vai anular as nossas e realizar a deles, certo? Da melhor forma possível, né? Trazendo, sim, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, sugestionando. Né? A assessoria, ela traz opções, traz referências, traz conceitos, traz conhecimento. Porém, os noivos, dentro do seu próprio ambiente, traz também ideias, sugestões. Então, a gente vai conhecendo, aprendendo. Né? Tem muitos noivos que são fuceiros aí da internet e que acham coisas que a gente fala assim, nossa, eu nunca fiz, mas vamos experimentar fazer? Vamos aprender, vamos atrás dessa informação, deixa eu ver ali no grupo dos assessores se alguém conhece. E é isso, né? Compartilhar. É óbvio que quando o noivo fala, eu quero entrar com a noiva no colo, ou eu quero fazer algo que requer aí um treinamento, é necessário que a gente faça ensaio, porque pode, né, a margem de erro acaba sendo maior, porque realmente não está sob os nossos comandos, né? Tá ali uma coisa diferente, rapel, ou seja, coisas inusitadas acontecem. A gente pode sim ajudar, auxiliar, mas sempre levantando aí todas as possibilidades de erros para que isso não aconteça e te gere um trabalho a mais, né? Que você tenha que ter expertise redobrada a mais no dia do evento. Então, assim, então os planejamentos pré-evento, tudo tem que ser na sua base de intensidade, de acordo com o prazo que você tem para se trabalhar em relação àquilo. Os chás, pelo menos, pensar 3 meses antes para se realizar um mês. O noivado, ou o anúncio do casamento, assim que você tiver a data, o local definido, você pode fazer esse noivado, o planejamento do noivado, que também já utiliza como anúncio do casamento. Pensando nas pessoas mais próximas, mais íntimas, né, as que farão provavelmente parte do cortejo, né, a despedida de solteiro também, um mês antes, né, tudo tem que ser planejado de acordo com aquilo que você tem de recurso, né, o tempo que você tem. Se já passou a época do noivado, 8, 9 meses, você só pergunta, já fez, né, então vamos fazer o chá? Aí você vai dando, né, a referência. E tem também gente que faz evento só para os padrinhos, né? Para entregar os convites. Sim, então, assim, a gente pode criar momentos de confraternização. A gente não precisa se limitar. Então, acho que é muito importante essa questão da gente entender o time de cada coisa e buscar entender também a realidade de cada casal. Então, assim, uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os casais é: o que vocês esperam de todo esse processo? Então, assim, por quê? Porque às vezes as pessoas querem fazer diversas outras comemorações, às vezes as pessoas não querem. A questão do Wedding Destination ser tão forte hoje é porque as pessoas entenderam a necessidade de confraternizar dias seguidos. Então, a gente pode fazer as mesmas confraternizações que seriam no Wedding Destination e um evento aqui. A gente pode fazer eventos que antecedem para as pessoas se confraternizarem e ficarem juntas da mesma forma. Então, é aquilo tipo, o que a gente pode fazer de diferente sempre, né, Fê? Eu acho que isso é muito bacana. E assim, a gente tem meios para isso, né? Quando a gente tem a certeza do nosso papel, da nossa função em relação a quem nos contrata. Então, saber quem somos e as possibilidades que temos nos traz a vantagem de oferecer mais e mais serviços e cobrar gradativo por esses serviços. Óbvio que a gente não trabalha com produto final, onde essa caneta vai ser, né, no dia, vai estar lá, bonitinha, e é assim que funciona. A gente trabalha com ilusão, com sonho, com possibilidades que a gente tem que, além de saber aquilo que está falando, falar no momento certo, para não gerar mais ainda ansiedade nos noivos, porque é um momento, né? Muita gente falando, muita gente dando ideias, eu já casei, eu não contrato assessoria porque é desnecessário. Então você escuta todas aquelas referências, porque eles trazem. Quando a gente está fazendo uma primeira apresentação, principalmente, então você tem que mostrar que você é diferente, que você faz, que você vale a pena ser contratado, né? E o porquê. Então você tem que saber quais são os seus objetivos, qual é a sua missão em relação ao seu trabalho, o que você tem
né, de diferencial, que é o que você acho que provavelmente sempre fala, né, Má? Sim. Você dando as dicas, saber fazer o seu roteiro particular de empresa, né? Eu vou fazer um atendimento, ok. O que eu quero nesse atendimento inicial? É fechar o cliente, certo? Nossa primeira estratégia, é nosso primeiro atendimento. Então a gente tem que passar a nossa imagem, fazer o nosso poder de negociação, passar as possibilidades que podem ser feitas no evento dele, caso ele queira, e falar, né, abrir todos os detalhes que a gente pode em relação de como a gente conduz, né? Agora, de fato, como será conduzido, cada evento ele é único. A gente tem checklists padrões, roteiros de iniciais padrões, porém, cada evento ele vai ser único, porque existem pessoas diferentes, convidados diferentes, mesmo que o profissional fornecedor seja o mesmo que você já conhece, que você indicou, que você já sabe como trabalha, mas aquele evento é único, então ele vai trabalhar de forma que foi contratado para aquele casal. Então, por mais que você tenha conhecimento de como esses profissionais trabalham, cada evento você vai lidar com eles na função de, vamos lá, o que a gente vai preparar para esse noivo? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, cada evento ele é único. E eu gosto muito de pontuar a necessidade de planejamento, né, Márcia? Então, assim, era isso que eu ia comentar agora, porque assim, a Sheila está perguntando quanto custa em média um chá, quanto devemos cobrar. Então, Sheila, a gente tem que entender quanto tempo de planejamento você vai precisar. Então, assim, vai ser um evento pequeno ou grande? Porque eu já fiz um chá de cozinha para 100 pessoas, o casamento era para 300. Então, assim, um evento para 100 pessoas é quase um mini wedding. Como que você vai cobrar? Então, assim, o que eu sempre calculo? Vai ter alguém no dia? Então, assim, que nem a Fê comentou, vai ter um assistente seu? Vai ter um assessor seu no dia? Vai ser você? Qual que é o valor que você cobraria para coordenar para uma colega sua? Eu acho que o valor que você cobraria para coordenar, você pega ele como base e soma os valores que você vai ter de tempo. Então, assim, para fazer um chá, eu vou fazer 2 reuniões presenciais e vou gastar umas 8 horas de planejamento. Você calcula o seu custo e formula o seu valor. Então, assim, você não vai cobrar para um chá o mesmo que você vai cobrar para um mini wedding. Mas, às vezes, pode ser algo parecido. Então, vai depender do perfil. Eu já fiz chá que teve banda, que teve buffet. Então, assim, tem gente que você vai fazer... Tem chá que você vai fazer que cada um vai levar um prato. Tem chá que você vai fazer que vai ter buffet. Então, assim, a gente tem que entender que o seu valor vai ser proporcional. Então, assim, não tem como você passar um valor pronto. Qual que é o valor que você vai cobrar? A gente tem que entender a realidade de cada um. Porque tem lugares que a assessoria final está cobrando 1.500, tem lugar que está 3.000, tem lugar que está 4. Então, assim, você não vai cobrar... Eu não posso falar para você, tipo, num chá você vai cobrar 50% do valor da assessoria final. Não. Mas também não adianta você pegar um casamento de assessoria final e querer ganhar nos outros pré-eventos, porque talvez o cliente não consiga ver essa lógica. É muito mais tranquilo você oferecer esses pré-eventos num cliente de assessoria completa do que num cliente de assessoria final. Até porque o tempo que você vai ter de acompanhamento vai ser maior. Então, assim... É isso. Saber a dimensão da festa, não importa qual o título dessa festa, é importante, né, Má? Saber a dimensão, quais são o budget de orçamento que ele vai despender para isso. Então, se ele quer investir num chá de cozinha, ou chá de panela, ou chá de lingerie, no todo R$ 1.000, não existe o cabimento de você proporcionar o seu auxílio no geral que você pode, cobrando um valor de R$ 1.000, que é aquilo que ele já tem. Então, conhecer, fazer perguntas. Então, olha, eu posso te ajudar no acompanhamento, te fazer uma consultoria, te trazer as ideias, indicar onde você pode comprar esses doces personalizados, onde você compra, né, essa parte mais temática, ou se você vai alugar, você pode fazer orientação. E essa orientação também é cobrada, porque você está dando a montagem dessa festa, mas não propriamente coordenando essa festa. Então, saber a dimensão e de que forma que você pode ajudar
te facilita a montagem do seu valor. O principal, saber qual valor é a sua hora, facilita você cobrar qualquer serviço que venha como adicional. Saber o valor da sua hora é a primeira coisa, porque o deslocamento você vai cobrar mediante aquilo que você sabe após, né? Onde vai ser, se eu vou precisar fazer uma estadia, fazer mais visitas. Então, você sabendo o valor da sua hora, possibilita você planejar e orçar qualquer tipo de serviço adicional. Isso é muito importante mesmo. E o que é importante a gente entender? Que muitas empresas cobram só pela ideia, só pela criação. Então, por exemplo, as empresas que fazem pedido de casamento, elas cobram dessa forma. Uma pela ideia e a outra pela execução. Então, a gente tem que aprender a valorizar o nosso conhecimento. Olha, tem gente que está falando que é difícil saber o valor da nossa hora. Não é não. Eu fiz uma live sobre precificação. Não sei se ela está salva aqui. Depois vocês olham. Mas eu acho que é muito interessante vocês verem. E eu dou uma forma bem fácil para a gente calcular a nossa hora. Então, por exemplo, quanto que você paga para os seus assistentes no evento, divide pelo número de horas que eles trabalham e você vai ter uma média do valor da hora que você paga para eles. Então, você tem que ganhar mais do que você paga para os seus assistentes. Então, a gente tem que chegar em diversos cálculos, mas eu acho que essa é uma forma simples. Mas se eles querem fazer um evento, eles têm que... Não esquecer de calcular a hora do planejamento, do pré-evento, né? A Má, ela deu uma como que é, Má? Precificação. Precificação. Adoro. Para você ter uma base de cálculo no dia da festa, no dia do evento, onde você paga, né, profissionais, você tem que ter receber esse valor para você pagar a sua equipe. Lembrando que no dia a dia você tem seus custos fixos com a empresa, se você é uma empresa, né, mesmo sozinha ou não, começando ou não, você tem água, luz, e tudo isso é calculado. Telefone, internet, né, a sua vestimenta, você precisa calcular. Né, tendo como base, é óbvio que, nossa, como que eu vou calcular tudo isso? Pensa como base um professor hora-aula, um personal trainer hora-aula. Mas, gente, todo mundo ganha por hora-aula, que a gente não tem essa visão, mas a gente tem que calcular. O Danilo falou aqui uma coisa... Advogado, honorário por horas. Gente, a gente é profissional. O Danilo falou assim, por isso eles só querem uma ajudinha. Danilo, eu fiz um post uma vez que gerou muita repercussão, que eu sempre falo. A gente não pede para o padeiro pão de graça. Então, a nossa ajuda tem que ser cobrada porque é o nosso conhecimento que é o válido. A diferença entre você e o seu cliente é quantos eventos você já realizou e todo o seu know-how. Então, tem muita gente que fala assim, a agenda da Maíra é boa. Não, a minha cabeça que é boa. Porque não adianta ter uma agenda boa se eu não saber da onde vem tal coisa. Então, a gente tem que trabalhar isso. Gente, a gente teria até mais coisas para falar, mas a gente não vai conseguir, né? Porque o tempo está acabando. Eu fiz um post que eu quero que vocês comentem, se vocês tiverem mais. Na semana que vem eu vou fazer uma live novamente com a Gabi, da Conceito Eventos, que a gente vai continuar falando sobre os itens de contrato, que eu acho que é super importante. Vou fazer outra live com a Fê, mas daí no Insta da Gamata Eventos, que a gente vai fazer uma live para noivos, né, para o cliente final, falando sobre o planejamento, mas todos estão convidados. Só para avisando que não vai ser aqui, então vai ser no Insta da Fê e na Gamata Eventos, tá? Então, assim, entendam sobre isso, sobre essa questão de quanto custa a sua hora. Vamos aproveitar esse período nosso para a gente repensar tudo isso, né? Para a gente repensar aquilo que a gente está falando. Então, eu vou tirar só os comentários, só para vocês tirarem uma outra foto. E de acordo com os comentários que vocês fizerem, eu e a Fê, a gente volta para falar de mais eventos também, tá? Então, tirem a foto bonitinha. Olha eu parada, né, Fê? E daí, quando eu volto, o que acontece? As pessoas falam assim, não sumiu os comentários. Então, qualquer coisa, tira a foto com o comentário mesmo. Então, eu aguardo vocês no meu post, para vocês comentarem o que vocês gostaram, o que vocês fazem, o que vocês acham de interessante. E daí a gente pode fazer novas lives, sim. Tá bom, Fê? Um beijo. Eu agradeço, Mar.
Fico muito grata, né, pela oportunidade, por participar. Você sabe que, assim como você, eu sou uma pessoa que estou sempre fazendo lives para poder também compartilhar aquilo que eu conheço. Fico muito feliz. Já te falei que a gente ainda vai fazer uma palestra juntas. Vamos. Está nos meus objetivos aí. E espero que vocês, meninas que acompanham a Má, tenham gostado. Se tiver alguma necessidade de orientação ou de dúvida, pergunte para a Má, pergunte para mim. Eu também estou à Acabou! disposição de vocês.